Prepare-se para mergulhar em um relato arrepiante que o levará desde as previsões mais sombrias até as visões mais aterrorizantes sobre o destino do mundo. Neste vídeo, exploraremos o que um misterioso sacerdote revelou sobre os tempos finais, como suas profecias estão se cumprindo, e o que o futuro nos reserva. Desde o calor crescente no Círculo Polar Ártico até as tensões no Oriente Médio. Cada sessão deste vídeo manterá na ponta da cadeira. Acompanhe-nos nesta jornada, que não deixará ninguém indiferente. Número 1. Origem misteriosa. Nas profundezas da vasta e culturalmente rica região sul do Brasil, uma figura enigmática começou a chamar a atenção daqueles que se dedicavam à terra. Em direção ao espiritual, embora sua presença tenha estado, por um tempo, envolta no mais absoluto anonimato. Este homem, que se tornou conhecido sob o pseudônimo de Padre Oliveira, rapidamente se transformou em um símbolo de mistério e profecia. Sua verdadeira identidade continua sendo um enigma, ocultada não apenas por razões de segurança pessoal, mas, segundo ele, para se proteger daqueles que, alinhados com as forças do mal, buscariam frustrar os planos divinos que supostamente lhe foram revelados. Oliveira é natural do Rio Grande do Sul, um estado brasileiro conhecido por suas profundas tradições religiosas e culturais. Este lugar, com uma grande concentração de igrejas e um fervor religioso que se manifesta em festivais multitudinários como a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes e a Romaria da Terra, foi o terreno fértil, onde as visões do Padre Oliveira começaram a florescer. Embora o catolicismo seja predominante na região, também há uma rica mistura de outras crenças, como as religiões afro-brasileiras, Umbanda e Candomblé, o espiritismo e várias denominações protestantes. Neste ambiente espiritualmente ativo, Oliveira não demorou a se destacar como uma figura de influência, especialmente quando suas mensagens começaram a ressoar com uma urgência e uma escuridão que poucos se atreviam a ignorar. O dia 12 de março de 2020 marcou um ponto de inflexão na vida de Oliveira e possivelmente na história daqueles que lhe davam atenção. Nesse dia, segundo seus seguidores, ele recebeu uma visão profética que detalhava a morte do então Papa Emérito Bento XVI. Embora muitos tenham recebido essa previsão com ceticismo, o cumprimento da mesma em 31 de dezembro de 2022 deixou atônitos tanto crentes quanto não crentes. A notícia da morte do Papa, tal como havia sido predita, impulsionou Oliveira a um novo nível de notoriedade, consolidando sua reputação. Não apenas como um homem de fé, mas como um profeta moderno. Este evento fez com que muitos começassem a levar suas palavras com uma seriedade antes reservada apenas para as Escrituras Sagradas. As pregações de Oliveira, que antes eram ouvidas apenas por alguns poucos, começaram a se espalhar além das fronteiras do Brasil, encontrando eco em comunidades de todo o mundo. No entanto, apesar de sua crescente fama, Oliveira manteve sua identidade em segredo, comunicando-se com o mundo através de seu porta-voz, Lucas Gacio, que divulgava suas mensagens nas redes sociais e outras plataformas digitais. Gacio, um jovem brasileiro, tornou-se a voz pública da sociedade, do sacerdote, lendo e transmitindo as visões e advertências que Oliveira considerava urgentes para a humanidade. Número 2. Profecias aterrorizantes. Depois que o Padre Oliveira previu a morte do Papa Bento XVI com uma precisão que deixou todos boquiabertos, sua próxima visão trouxe consigo um medo mais profundo e uma inquietação que ressoou em cada canto do mundo. Em sua visão, Oliveira viu um futuro marcado por catástrofes que afetariam toda a humanidade. E o mais inquietante é que essas profecias não se limitavam apenas a desastres naturais, mas também incluíam conflitos bélicos e eventos sobrenaturais que desafiariam a compreensão humana. Uma das previsões mais alarmantes do Padre Oliveira está relacionada com o Círculo Polar Ártico. Segundo sua visão, o aquecimento nesta região, que já começou a se manifestar, é apenas um prelúdio do que está por vir. Oliveira advertiu que o arquipélago norueguês de Svalbard, que está se aquecendo a um ritmo alarmante, será o epicentro de um evento catastrófico que afetará não apenas a Noruega, mas todo o planeta.
Este evento poderia desencadear uma série de desastres que levariam ao colapso dos ecossistemas e causariam uma crise global sem precedentes. No entanto, os avisos de Oliveira não se limitam apenas ao Ártico. Outra de suas visões apocalípticas se concentra no conflito iminente no Oriente Médio. Segundo o padre Oliveira, as tensões entre Israel e seus vizinhos, que já estão atingindo um ponto de ebulição, poderiam desencadear uma guerra que não apenas devastaria a região, mas também teria repercussões a nível mundial. Oliveira falou de uma grande tribulação, que começaria lentamente, mas que se intensificaria rapidamente, arrastando as nações mais poderosas do mundo para um conflito que poderia levar à destruição em massa. O mais aterrorizante é que Oliveira não via esse conflito como um simples confronto bélico, mas como um evento carregado de significado espiritual, uma batalha entre o bem e o mal que decidiria o destino da humanidade. Em suas visões, Oliveira também recebeu mensagens de seres celestiais que o advertiram sobre a necessidade de a humanidade se preparar espiritualmente para o que está por vir. Essas mensagens, que ele transmitiu através de seu porta-voz, Lucas Gassio, sublinhavam a importância da oração e da penitência como meios para enfrentar os tempos difíceis que se aproximam. Oliveira enfatizou que aqueles que ignorarem esses avisos o farão por sua própria conta e risco, já que as consequências podem ser devastadoras. Não apenas em um sentido físico, mas também em um sentido espiritual. Número 3. O Mensageiro. Embora o padre Oliveira seja o autor dessas visões impactantes, raramente é ele quem as transmite diretamente ao público. Em vez disso, ele confiou em Lucas Gassio, um jovem brasileiro, como seu porta-voz. Gassio, que se tornou uma figura pública. No âmbito religioso, ele tem sido responsável por divulgar as mensagens e advertências do sacerdote através de diversas plataformas, incluindo redes sociais e vídeos online. Essa relação entre o sacerdote e seu porta-voz gerou um interesse considerável, não apenas pelo conteúdo das profecias, mas também pela maneira como elas são comunicadas ao mundo. Gassio, que é conhecido por sua eloquência e presença carismática, conquistou a confiança daqueles que buscam respostas em tempos de incerteza. Seu papel não é apenas o de um simples mensageiro, mas ele também atua como um intérprete das visões de Oliveira, ajudando o público a entender o significado profundo de cada profecia. Através de suas apresentações, Gassio conseguiu fazer com que as visões do padre Oliveira chegassem a um público mais amplo, estendendo sua influência além das fronteiras do Brasil. Apesar da confiança que o padre Oliveira deposita em Gassio, essa relação gerou certo ceticismo entre os críticos. Alguns se perguntam por que Oliveira, se realmente é um profeta com visões tão importantes, não compartilha diretamente suas visões. Mensagens com o mundo. A resposta de Oliveira a essas dúvidas é simples. Seu anonimato é uma proteção, tanto para ele quanto para a mensagem divina que recebeu. Ao se manter nas sombras, Oliveira acredita que pode evitar se tornar um objeto da vida para aqueles que buscam silenciá-lo, permitindo que suas visões se difundam sem interferências. No entanto, esse anonimato também tem sido uma fonte de controvérsia. Os críticos argumentam que a falta de contato direto com o padre Oliveira torna difícil verificar a autenticidade de suas visões. Ao não poder interagir diretamente com ele, é impossível para os céticos avaliar se essas profecias realmente vêm de uma fonte divina, ou se são simplesmente o produto da imaginação de alguém que se esconde atrás de um pseudônimo. Além disso, o fato de que todas as comunicações são realizadas através de Gassio levou alguns a questionar se o conteúdo das visões é realmente o que o padre Oliveira recebeu, ou se foi alterado ou interpretado de maneira diferente. Número 4. Conflitos de fé. À medida que as visões do padre Oliveira começaram a se tornar mais conhecidas, não demorou muito para que surgissem conflitos entre diferentes setores religiosos. Embora muitas das profecias de Oliveira sejam muito importantes, não se tornaram um tema da vida. Oliveira está alinhado com a doutrina católica, seu foco no Apocalipse e os avisos sombrios provocaram tensões dentro da comunidade religiosa. E até gerou divisões entre aqueles que acreditam em suas visões e aqueles que as rejeitam categoricamente.
Em primeiro lugar, as visões de Oliveira foram recebidas com ceticismo por parte da hierarquia eclesiástica. A Igreja Católica, conhecida por sua cautela em relação a revelações e visões modernas, não emitiu um julgamento oficial sobre as profecias de Oliveira. Isso levou muitos fiéis a se encontrarem em uma encruzilhada. Devem confiar nos avisos de um sacerdote que não tem o respaldo oficial da Igreja. Ou devem ignorá-los até que a maior instituição religiosa do mundo se pronuncie a respeito. Este dilema tem sido particularmente evidente em comunidades onde a influência da Igreja é forte. Alguns sacerdotes têm desencorajado suas congregações de seguir as visões de Oliveira, alertando que podem ser uma distração ou até mesmo uma armadilha para desviar os fiéis do caminho correto. Por outro lado, há quem veja em Oliveira um profeta moderno enviado por Deus para advertir a humanidade dos perigos que se aproximam. Esta divisão levou a debates acalorados dentro das paróquias, com alguns fiéis defendendo as visões de Oliveira como genuínas, enquanto outros as rejeitam, como heresia ou, na melhor das hipóteses, como ilusões sem fundamento. No entanto, o ceticismo não se limita apenas à Igreja Católica. Dentro de outras denominações cristãs, assim como em outras religiões, as visões de Oliveira têm sido objeto de críticas. Os líderes de outras religiões expressaram sua preocupação de que as profecias de Oliveira, que muitas vezes são apresentadas com um tom de urgência e medo, possam gerar pânico desnecessário entre os fiéis. Alguns até acusaram Oliveira de se aproveitar das inseguranças das pessoas em tempos de crise, utilizando suas visões para ganhar seguidores e consolidar sua própria influência. Por outro lado, há quem argumente que essas críticas são injustas. Defensores de Oliveira apontam que as profecias não são uma invenção recente, mas estão profundamente enraizadas nas tradições e escrituras religiosas. Além disso, eles apontam que a história está cheia de profetas e visionários, que em seu tempo foram rejeitados pela hierarquia religiosa apenas para serem reconhecidos mais tarde como verdadeiros mensageiros de Deus. Para esses defensores, as críticas a Oliveira não são mais do que uma repetição da história, onde visões incômodas ou disruptivas são inicialmente rejeitadas apenas para serem compreendidas e aceitas. Mais tarde, número 5. Previsões controversas. As previsões do Padre Oliveira não apenas causaram impacto devido ao seu conteúdo apocalíptico, mas também pela controvérsia que as cerca. À medida que suas visões se tornaram mais conhecidas, também surgiram críticas que questionam sua autenticidade e seu propósito. A natureza controversa dessas previsões gerou intensos debates, tanto entre crentes quanto entre aqueles que as rejeitam. Uma das principais fontes de controvérsia é a falta de apoio oficial da Igreja Católica. Apesar de muitos de seus seguidores considerarem Oliveira um profeta moderno, a Igreja tem sido cautelosa em emitir um julgamento sobre suas visões. A ausência de um apoio eclesiástico levou algumas pessoas a questionarem se as previsões de Oliveira são realmente de origem divina ou se são o produto de uma mente imaginativa que busca atrair atenção. Sem um veredicto oficial, as profecias de Oliveira continuam existindo em um limbo, onde são tanto veneradas quanto questionadas. Outra fonte de controvérsia é o próprio conteúdo das previsões. Oliveira falou sobre desastres naturais, conflitos bélicos e eventos sobrenaturais, com uma precisão que muitos consideram alarmante. No entanto, alguns críticos argumentam que essas previsões não são mais do que interpretações exageradas de eventos atuais, apresentadas de uma maneira que busca gerar medo em vez de fé. Esses críticos sugerem que Oliveira poderia estar manipulando a incerteza e o medo que muitas pessoas sentem em tempos de crise para ganhar influência e seguidores. Além disso, a figura de Lucas Gassio, o porta-voz de Oliveira, também tem sido objeto de escrutínio. Alguns questionaram a relação entre Gassio e Oliveira, sugerindo que Gassio poderia estar interpretando as visões de uma maneira que se ajuste aos seus próprios interesses ou crenças. A falta de contato direto com Oliveira, somada à dependência de Gassio para a comunicação das profecias, levou alguns a duvidar da veracidade das mensagens.
Gaciel é realmente um mensageiro fiel de Oliveira? Ou ele está alterando as visões para servir a um propósito diferente? Por outro lado, os defensores de Oliveira argumentam que a controvérsia é um sinal da importância de suas visões. Segundo eles, as profecias verdadeiras muitas vezes enfrentam oposição e ceticismo, e o fato de que as visões de Oliveira tenham provocado tanto debate é uma indicação de que estão tocando uma fibra sensível na sociedade. Esses defensores veem nas críticas uma repetição da história, onde os profetas e visionários do passado também foram rejeitados antes de serem aceitos como genuínos. Além disso, alguns crentes apontam que as previsões de Oliveira se cumpriram com uma precisão inquietante, o que reforça sua credibilidade. Por exemplo, a previsão da morte do Papa Bento XVI. Foi um evento que muitos consideram como uma prova irrefutável de que as visões de Oliveira são genuínas. Também mencionam que seus avisos sobre a mudança climática e os conflitos no Oriente Médio começaram a se manifestar, o que sugere que suas outras profecias poderiam estar igualmente bem fundamentadas. Número 6. Avisos celestiais. No coração das visões do Padre Oliveira estão as mensagens que, segundo ele, lhe foram reveladas por seres celestiais. Esses avisos, que vão desde advertências sobre desastres iminentes até conselhos para a salvação espiritual, foram transmitidos através de Lucas Gaciel, que se encarrega de divulgá-los ao público. Essas mensagens celestiais não apenas capturaram a imaginação dos seguidores de Oliveira, mas também alimentaram o debate sobre a natureza e o propósito dessas revelações. Um dos aspectos mais destacados dessas mensagens é o aviso de que a humanidade enfrenta uma tribulação sem precedentes. Segundo Oliveira, os seres celestiais lhe mostraram visões de um futuro em que o mundo será abalado por desastres naturais e conflitos que desafiarão a própria sobrevivência da humanidade. Esses eventos, que vão desde terremotos e tempestades até guerras e fomes, não são apenas catástrofes físicas, mas também representam uma batalha espiritual entre as forças do bem e do mal. Oliveira enfatizou que esses desastres são inevitáveis, mas que a humanidade pode se preparar para eles através da oração e da penitência. As mensagens celestiais sublinharam a importância de fortalecer a fé e manter uma vida espiritual ativa como um meio de enfrentar os desafios que estão chegando. Segundo Oliveira, aqueles que ignorarem esses avisos correm o risco não apenas de perder suas vidas, mas também de condenar suas almas. Além disso, as mensagens também enfatizaram a importância da unidade e da solidariedade entre as pessoas de fé. Oliveira compartilhou visões nas quais os seres celestiais lhe mostraram que a única maneira de superar a tribulação é através da cooperação e do apoio mútuo. Essas visões levaram alguns de seus seguidores a formarem comunidades centradas na oração e na preparação espiritual, acreditando que a chave para sobreviver aos tempos difíceis é manter-se unidos e fiéis. Número 7. Desastre e sinais. O Padre Oliveira falou extensivamente sobre os desastres que, segundo suas visões, abalarão o mundo em um futuro não muito distante. Esses desastres, que incluem desde fenômenos naturais catastróficos até sinais sobrenaturais no céu, são interpretados por Oliveira como sinais inequívocos de que a humanidade está se aproximando de um ponto crítico em sua história. Mas nem todos os desastres preditos por Oliveira são de natureza física. Segundo suas visões, também haverá sinais no céu que desafiarão a compreensão humana. Esses sinais, que incluem fenômenos como o escurecimento do Sol e o aparecimento de luzes estranhas no céu noturno, serão interpretados por alguns como sinais de intervenção divina, enquanto outros os verão como presságios de destruição. Oliveira advertiu que esses sinais são um lembrete de que a humanidade está sendo observada e que suas ações terão consequências graves. Um dos aspectos mais inquietantes das visões de Oliveira é sua previsão de que, durante esses desastres, haverá uma grande confusão e desorientação entre as pessoas. Os desastres naturais e os sinais no céu provocarão pânico massivo, o que levará muitos a tomarem decisões precipitadas que só piorarão a situação.
Oliveira instou seus seguidores a não se deixarem levar pelo medo, mas a se manterem firmes em sua fé. E a confiar que Deus os guiará através dos tempos difíceis. Além dos desastres e dos sinais, Oliveira também previu que haverá uma grande divisão na humanidade. Durante este período de tribulação, segundo ele, aqueles que seguirem os ensinamentos divinos serão protegidos e guiados a lugares seguros, enquanto aqueles que rejeitarem os avisos enfrentarão as consequências de suas decisões. Essa divisão, segundo Oliveira, não será apenas física, mas também espiritual, com uma clara separação entre os que são fiéis e os que não são. Número 8. O conflito final. O padre Oliveira falou de um conflito final que, segundo suas visões, marcará o desfecho da tribulação e decidirá o destino da humanidade. Este conflito, que terá tanto um componente físico quanto espiritual, será travado em múltiplas frentes, envolvendo nações, religiões e forças sobrenaturais em uma batalha que determinará o curso da história. Segundo Oliveira, este conflito final não será apenas uma guerra entre nações, mas uma confrontação entre o bem e o mal que abrangerá todo o planeta. Em suas visões, Oliveira viu como as tensões entre nações se intensificam, levando a uma série de confrontos bélicos que rapidamente escalam para um conflito global. Este conflito, que envolverá as principais potências do mundo, será diferente de qualquer outra guerra na história, já que será impulsionado não apenas por interesses políticos e econômicos, mas também por forças espirituais que buscam influenciar o destino da humanidade. Oliveira destacou que este conflito final será precedido por uma série de eventos que anunciarão sua chegada. Esses eventos, que incluem desastres naturais, sinais no céu e um aumento da violência e da instabilidade social, serão interpretados por muitos como o cumprimento das profecias bíblicas. Segundo Oliveira, esses eventos são sinais claros de que a humanidade está se aproximando do fim dos tempos. E que o conflito final está prestes a começar. Número 9. Visões de esperança. Apesar da natureza sombria de muitas de suas visões, o padre Oliveira também compartilhou mensagens de esperança que oferecem um raio de luz em meio à tribulação. Essas visões de esperança, que incluem promessas de proteção divina e um futuro melhor para aqueles que mantêm sua fé, têm proporcionado consolo a muitos de seus seguidores e lhes dado força para enfrentar os desafios que estão por vir. Uma das visões de esperança mais poderosas que Oliveira compartilhou é a promessa de que, embora o mundo enfrente tempos difíceis, aqueles que permanecerem fiéis a Deus serão protegidos. Segundo Oliveira, Deus designou lugares de refúgio onde os fiéis estarão a salvo dos desastres que abalarão o mundo. Esses lugares, que Oliveira descreve como espaços de paz e segurança, não são necessariamente físicos, mas representam um estado de graça divina ao qual se pode acessar através da oração e devoção. Oliveira enfatizou que esses lugares são um local de paz e segurança. Não estarão disponíveis para todos, mas apenas para aqueles que seguirem os ensinamentos divinos e se prepararem espiritualmente para os tempos difíceis. Ele instou seus seguidores a não esperar até o último momento para buscar refúgio, mas a começar a se preparar, agora, fortalecendo sua fé e mantendo-se firmes em seu caminho espiritual. Segundo Oliveira, aqueles que fizerem isso serão guiados por Deus a esses lugares de refúgio quando chegar o momento. De acordo com suas visões, Deus enviará seus anjos para proteger e guiar os fiéis, oferecendo consolo e assistência àqueles que precisarem. Oliveira instou seus seguidores a invocar a ajuda dos anjos através da oração, confiando que Deus não os abandonará no seu momento de maior necessidade. Outra visão de esperança que Oliveira compartilhou é a promessa de um novo começo após a tribulação. Segundo ele, embora o mundo passe por um período de grande sofrimento e caos, este não será o fim, mas o começo de uma nova era. Oliveira viu visões de um futuro em que a humanidade, purificada pelas provas que enfrentou, se reunirá em uma nova harmonia com Deus e com a natureza. Este futuro, segundo Oliveira, será um tempo de paz e prosperidade, onde as feridas do passado serão curadas. E a humanidade viverá em uma relação mais próxima com o divino.
Por outro lado, Oliveira descreveu esta nova era como um tempo de renovação espiritual e física, onde os ensinamentos divinos guiarão a humanidade para um futuro mais próximo de Deus. Um futuro melhor. Em suas visões, ele viu pessoas de todas as culturas e religiões unidas em uma fé comum, trabalhando juntas para construir um mundo baseado na justiça, no amor e na compaixão. Este futuro, segundo Oliveira, é o destino que Deus planejou para a humanidade. E embora o caminho até ele seja difícil, a recompensa será grande para aqueles que perseverarem. Finalmente, Oliveira compartilhou visões de esperança que se concentram na importância da comunidade. Comunidade e solidariedade durante os tempos difíceis. Segundo ele, os fiéis não devem enfrentar a tribulação sozinhos, mas devem se unir e apoiar uns aos outros. Oliveira instou seus seguidores a formarem comunidades de fé, onde possam encontrar consolo e força na companhia de outros crentes. Essas comunidades, segundo Oliveira, serão fundamentais para superar os desafios que estão por vir, pois oferecerão um refúgio espiritual e emocional em meio ao caos. Embora as visões do Padre Oliveira estejam cheias de advertências sobre tempos difíceis, também estão impregnadas de esperança. Suas mensagens oferecem um lembrete de que, embora a tribulação seja dura, aqueles que mantiverem sua fé e seguirem os ensinamentos divinos serão recompensados. Para os seguidores de Oliveira, essas visões de esperança são um farol de luz em meio à escuridão. Uma promessa de que, no final, o bem prevalecerá sobre o mal e um novo e melhor futuro está ao alcance. Este é apenas o começo do que o futuro nos reserva. Mantenha-se firme em sua fé, porque o que está por vir mudará tudo para sempre.